boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu falar mais uma. Olha, é uma bio tão longa assim para alguém tão jovem. Eu faço questão de repetir. Médica Não, titulada em Medicina da Família e da Comunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade. Médica concursada no governo do DF. Membro consultivo da Comissão Nacional de Direito à Saúde da Associação Brasileira de Advogados. Criadora do Sem Dúvida com a doutora Flávia Dornelas Kurkowski. É muita coisa. Diego. Não, é engraçado, né? Eu estava até observando, assim, porque na verdade são coisas básicas, né? Aí não tem nem o mestrado, nem o doutorado ainda, e eu observando o seu currículo, né? Que eu já tinha olhado há muito tempo, antes, inclusive antes de você me convidar, e vendo tanto que o meu parece grande, mas não é que é tanta coisa assim, é porque o nome é grande, né? Médica da família e da comunidade. Então, o nome, de fato, ele é extenso. Mas não é tudo isso, não. A gente está caminhando para sempre manter-se atualizados, né? E crescendo. E eu costumo dizer assim que eu sou uma pessoa que gosta de muita coisa, sabe, Diego? Então, eu sempre faço curso. Se eu fosse colocar todos os pós que eu já fiz aí, então o negócio se alarga mesmo. Eu acho que eu gosto tanto do campus, da universidade, da vida universitária, que eu nunca saí de dentro da universidade. Porque eu saí da graduação e entrei no mestrado. Aí eu saí do mestrado, virei professor. Aí de professor, depois eu virei doutorando. E se tiver um curso para fazer muito interessante, eu vou, né? Então Muito bom. também, também sou um apreciador da condição de ser. Flávia, eu acho muito interessante, já desde o teu currículo, o teu envolvimento com o direito, né? Você é membro consultivo da Associação Brasileira de Advogados. A primeira vez que eu vi um trabalho seu, uma live sua, foi com um amigo meu, que é um promotor de justiça, super famoso no país inteiro, autor de vários livros, um cara que eu gosto muito mesmo. E aí você conversando com ele e eu assistindo, eu falei, nossa, interessante o ponto de vista dessa promotora. Não sei, botei na cabeça que era do MP. E aí passei a seguir lá o canal. Depois que eu vi, eu falei, ela é médica. E aí a entrevista seguinte era um jurista. E a outra, outro advogado, juiz. Eu falei, olha, é médica, mas ela tem interesses pela área. É nítido isso, né? Você criou o Sem Dúvida. E você levou essas pessoas para o Sem Dúvida. O que é o Sem Dúvida? Para quem nos assiste, o que é o Sem Dúvida com a Flávia Dornelas Kurkowski? Então, ok. Inicialmente, eu gostaria de dar boa noite a todos e agradecer, doutor Diego, por essa oportunidade de conversar com você. De trazer um pouquinho um assunto a respeito de saúde, né? Um assunto que eu considero tão carente e justiça, né? Também é muito carente. Mas que talvez seja um pouquinho menos pela quantidade de profissionais, mas para a população em comum que está fora dessa área, ambos os assuntos são muito carentes. Então, como que aconteceu isso, né? Bom, inicialmente essa questão de gostar de assuntos sociais, isso é algo que eu sempre gostei, tanto que eu sou médica da família e da comunidade, né, que tem isso muito atrelado em si. E a outra questão também, que é a minha própria formação. Então, eu entrei numa formação de medicina em uma faculdade que estava mudando todo esse conceito de atendimento. Então, desde o primeiro semestre, a gente já era colocado ali na casa do paciente, normalmente, né, em um ambiente com condições socioeconômicas menos favorecidas. Então, a gente ali, do início, você já tem aquele impacto. Né, que pessoas nessas condições, como elas veem a saúde, como a saúde chegam até essas pessoas. Então, eu sempre gostei mesmo desse assunto. E a outra questão é que eu sou casada com um jurista, né? O meu marido, Rafael Schubert Kurkowski, nome difícil, né? Esse Kurkowski, todo mundo pronuncia de uma forma difícil mesmo. E a gente conversando,
eu sempre tinha dúvidas, sou uma pessoa que tenho muita dúvida, sempre quero saber, eu sou daquela geração que pergunta por quê para tudo, sabe? Então, eu sempre perguntava, eu vi alguns assuntos, algumas coisas, referente, inclusive, a primeira live que eu fiz foi com o doutor Pietro, que é um promotor de justiça também do Rio Grande do Sul, está sempre aí ajudando, e foi sobre aborto, assim, que eu convidei um jurista, né? E eu convidei, sempre convido outros especialistas, porque por mais que eu seja uma médica da família, sou especialista nessa área, mas é um mundo, né? É um mundo à parte da medicina, tem áreas assim que a gente vê o quanto a gente é ignorante no assunto, então eu sempre procuro, de fato, trazer uma pessoa também que seja especialista na área. E essas questões que eu vinha conversando, trocando com meu marido, eu pensei assim, gente, eu tenho dúvida, com certeza outras pessoas têm dúvidas a respeito. E eu conheço, pela parte do meu marido, diversos juristas, conheci vários, né, conheço vários pessoalmente mesmo, tive essa oportunidade, e são pessoas, nossa, eu admiro muito a capacidade técnica, a inteligência, e eu ainda posso dizer aqui a prontidão, sabe? Foi algo, inclusive, que me espantou, porque eu convido alguns médicos que se recusam. Tem gente que nem pode, nem a gentileza de falar, não, não gosto, né, de aparecer no Instagram e tudo. Não tem. E os juristas, por incrível que pareça, eu nunca recebi um não. Agora que eu posso até virar e falar assim, mas é porque você é esposa do Rafael. Eu vou te dizer uma coisa, Diego. O Rafael me ajudou, não, ele intrometeu em uma pessoa, que foi o doutor Flávio, que é um delegado, que ele foi fazer uma propaganda que eu faria uma live com o Rogério Sanches, e aí, quando ele foi fazer essa propaganda para mim, ele já falou, Flávia quer falar com você também. Então, então, assim, foi sempre eu mesmo, eu vou atrás mesmo, eu não tenho medo de receber, senão, de forma alguma. Eu entendo também a pessoa não querer, né? Isso daqui a gente está falando para um público enorme. Eu, inclusive, estou falando para um público que eu não entendo completamente a linguagem de vocês, é um desafio diário. E a gente tem que ter muito cuidado, é uma responsabilidade muito grande de levar o que a gente vai falar. Então, eu tenho que procurar as pessoas, assim, né, escolher mesmo para trazer esse assunto. E, assim, o mundo, ele é multidisciplinar. Então, não tem como eu resolver as questões se a gente não agregar esforços. E eu tenho recebido esses esforços, né, com essas pessoas para ajudar a gente e tentando alencar sempre assim, né, a saúde com o direito. Gente, tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. As questões que a gente vem levantando, assim, nós temos que entender, nós como médicos somos carentes a respeito desse assunto e vice-versa. Eu acho muito engraçado, porque até para conversar aqui com o meu marido, às vezes eu viro para ele e falo assim, traduza! Fale na realidade que esse juridiquês de vocês é muito complexo. Acho que a linguagem médica também ela é muito complexa. Então, eu peguei essas questões, né, de medicina, de saúde, falei assim, não, vamos sentar, conversar com o público em geral, porque o meu público, ele é todo mundo, porque saúde é para todo mundo e justiça é para todo mundo, pelo menos deveria ser, né? Ambos deveriam ser. E vamos tentar falar de uma forma mais acessível para todo mundo entender. Antes de eu te fazer algumas perguntas sobre a tua experiência entrevistando esses juristas e alguns pontos de vista sobre o direito, sobre a nossa comunidade, numa visão externa, a gente tem um público sempre de estudantes de direito, advogados e pessoas de departamentos jurídicos ou de escritórios, enfim. Estava conversando com um amigo médico por esses dias e a gente falava sobre estresse, sobre a saúde mental no ambiente de trabalho, principalmente de profissões que trabalham sob estresse profundo. Ele falava do caso de médicos plantonistas, médicos intensivistas, algumas áreas do direito onde as pessoas são levadas a níveis de estresse muito grandes. Dessa tua experiência com o mundo jurídico, entrevistando, conhecendo a realidade um pouco a partir do cônjuge, um pouco da realidade do que acontece e comparando a outras profissões com altos níveis de estresse, né?
que é útil? O que são políticas úteis para a sanidade no ambiente de trabalho jurídico? Com essas considerações de ambiente de muito estresse, de exposição a cargas de trabalho muito grandes, um trabalho extremamente intelectual, por vezes também físico. Quais seriam políticas interessantes para escritórios, departamentos jurídicos adotarem, não é, políticas, medidas, técnicas para reduzir essa exposição da saúde física e mental dos profissionais do direito? É interessante porque quando você, inclusive, me fez essa pergunta, eu vou ter parâmetro um pouquinho aqui do meu marido também, né? Ele fica 24 horas sentado em frente ao computador. Então, medidas que eu acredito que peguem mais vocês são muito relacionadas a essa questão também. Mas falando de saúde, eu gostaria, inclusive, de falar um pouquinho nessa questão de saúde, tá? Porque a gente verifica o seguinte, Diego, que a saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca como bem-estar físico, bem-estar emocional, né? E não somente a ausência de doença. Então, aqui a gente já pode puxar alguns ganchos também, porque com relação a isso, porque a saúde ela passa a ser subjetiva, não é assim? Se eu colocar com relação ao bem-estar, ela pode mudar em cultura, vai mudar em pessoas, vai mudar dentro de uma família que tem uma estrutura, uma condição de vida, né, pior ou não. Então, ela já fica um pouco diferente, fica difícil de ser palpável, e eu acho que quando a gente fala, pensa em uma política pública em que você vise essa subjetividade, fica difícil, né? É desafiador. Como é que eu vou conseguir lidar com essas diferenças perspectivas, né? Esses pontos de vista. Então, e a outra coisa que eu acho muito interessante, antes de falar algumas dicas para vocês, é o seguinte, que a saúde, com esse aspecto, fica inalcançável. Você sente isso? Gente, se eu tenho que estar bem o tempo todo, tá inalcançável. Pensa a mulher que tem um ciclo menstrual, então, tem as oscilações hormonais, você não vai atingir. E a gente ainda tem um mundo que ele coloca em voga uma questão de saúde, assim, pessoas com corpo muito sarados, pessoas sempre muito bem vestidas ou bonitas, com pele, né, que não condiz com a realidade, com viagem sempre. Então, além disso, com essa visão que a gente tem que ter, de que eu tenho que estar bem o tempo todo, você tem todo um comércio em volta de tudo isso. Então, essa questão da gente saber, né, como lidar com a minha saúde, a gente tem que ter muito cuidado, muito bom senso, para não extrapolar os exageros. Isso era só para dar uma introdução, porque eu acho que as pessoas, elas também, antes de qualquer outra medida de como eu vou me sentar para ter uma boa postura, de que tipo de tela que eu vou adotar de computador, qualquer coisa que venha de afetar ali diretamente o seu estado físico, a gente tem que ter essa noção de que nós vivemos uma vida que ela é finita. Então, eu tenho que saber lidar com todos os problemas, eu tenho que saber controlar esses problemas e tenho que também saber lidar com a morte. Então, a saúde, ela não pode estar atrelada só e simplesmente a não ter doença e ter esse bem-estar. Porque a gente vive uma vida que é passageira, a gente vive relações que são passageiras e você tem que estar preparado para tudo isso. E com relação essa questão do ambiente em si, hoje a gente está vivendo esse momento, né, da pandemia que veio para nós mudar tudo. E inclusive vários pensamentos. Eu acho que as pessoas, a gente escuta muito falar, a gente tem que tentar tirar o melhor dos piores momentos e tem. Tem que tentar, porque tem um jeito, tem alguma saída. Pode ser difícil. E viver não é fácil, né, Diego? Não é fácil viver. Então a gente tem várias. Não é. Então, assim, então a gente tem várias coisas de fato que chegam e que serão difíceis. Então, quando você se compromete a tudo isso, eu vou entender que eu sou uma pessoa que eu vou estar doente, mas eu tenho alguns recursos, eu tenho que fazer, ok. E a outra coisa também
promover a sua própria saúde. Então, você tem que ter medidas para promover a sua saúde sempre. Na medicina da família, a gente vive com isso, né? Que é a chamada de atenção primária. A gente tenta fazer com que a doença ela não chegue, ou que ela chegue lá, né? Porque todo mundo tem que morrer de fato, então vai morrer de alguma coisa. E aí, com relação a vocês, primeiramente, referente ao próprio ambiente de trabalho, né? Acho que qualquer trabalho hoje, é, carga exaustiva de horário, né? Essa questão do home office, que você hoje, o seu trabalho vai para sua casa, praticamente dorme no seu trabalho, né? Virou isso. Verdade. Você não colocar limite é complicado. Mas tem uma coisa que afeta muito o ser humano, que é o ser humano não ser valorizado. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, está em algum momento que eles fazem assim, sexta-feira, né? Na sexta-feira você vem mais livre, com uma roupa mais confortável, vamos ter um happy hour, mas não é só isso. A relação dentro do trabalho, ela tem que ser boa. O trabalhador, ele tem que se sentir valorizado e a empresa, ela tem obrigatoriedade de promover para essa pessoa uma fé, uma esperança, sabe? Que ela está trabalhando ali como uma ferramenta, que sem ela, esse trabalho não vai junto. Então, ela não pode ser só um objeto que você paga e faça. Porque isso é muito fundamental. Isso também é uma das questões que leva para aquela síndrome que a gente chama de síndrome de burnout, que eu acho que aqui, que referente ao trabalho, seria o pior desfecho. Né? Que a pessoa vive todas essas questões de acúmulo, de excessos mesmo, muita dedicação. Hoje a gente tem um mundo muito workaholic, né? Tem muita gente que só pensa em trabalhar e começa a deixar essa parte do seu lazer, o pensamento vai ficando ruim, vai tendo aquela despersonalização referente ao trabalho, você acha que você é improdutivo e pode gerar desde aí uma depressão séria. Então, essas questões que colocam o ser humano como a fonte, né, de que ele é indispensável, é muito importante. Acho que é a primeira coisa, né? Porque você sentir que o seu trabalho ele faz alguma coisa, é bom. E tem aquela frase, né, que fala assim, que o trabalho dignifica o homem, e dignifica mesmo. E aqui é uma outra visão, eu não sei se você pensa dessa mesma forma, mas eu acho que a gente estuda, passa toda essa vida para fazer esse trabalho, e trabalhar não é só chegar e ganhar dinheiro. O seu trabalho tem que modificar algo. Porque eu acho que não tem um fim, né? Tem que ter essa finalidade de modificar algo. Então, se você sente que com o seu trabalho você faz isso, já tem uma chance enorme aí de todas as outras coisas você fazer com muita felicidade. Eu não sei se você pensa da mesma forma. Eu chamo isso de propósito, né? Tem que ter um propósito, não pode ser ali objetivos imediatos, ganhar um determinado valor. Isso não pode ser por isso. Acho que fica muito pequeno, fica muito vazio. Tem que ter o algo mais. O que mais eu estou fazendo? Como é que eu estou impactando a realidade? Como é que o meu trabalho muda a vida das pessoas? Eu acho que isso tem muito que ver com uma nova mentalidade empresarial mesmo, que surge no mundo de, sabe, criações inteligentes que impactem a vida das pessoas. Eu acho que é isso. E acho que quem Exatamente. segue, eu acho que essa é a linha das empresas vencedoras, dos empreendedores vencedores. Olha aí o Jeff Bezos, o cara literalmente chegou no espaço com essa mentalidade. Eu posso impactar a vida das pessoas. O Elon Musk, não é? São pessoas com um propósito muito claro ali. Tudo que eles fazem, eles ganham dinheiro. Não é? Estou dizendo o contrário. Você tem que ganhar dinheiro, é um trabalho. Mas aquilo é uma parte. O financeiro é uma parte da realização. Né? E uma parte pequena. Uma parte pequena, porque também se ela for a maior parte, com o tempo, aquilo perde a graça. Ninguém faria algo por tanto tempo sem efetivamente gostar, sem amar o que faz. Flávia, como é o direito visto? Como é o direito por fora? Peraí, desculpa, pode falar. Como é que é o direito visto por fora? Tá. Bom, eu tinha separado aqui algumas dicas para te responder referente à própria saúde de você. Você quer que eu fale? Não, eu quero as dicas, sim.
eu, eu saio um pouco, né? Eu falo demais. Por isso que eu sou melhor entrevistando, viu? Não, mas assim, então, pensando nessa atividade de vocês que é mais sentado, eu coloquei, trouxe algumas questões. Vocês hoje utilizam muita tela. Eu acho que acabou, né? Tá tudo aí envolvido com a internet. Então, esse mundo não tem volta. Então, sempre para vocês que leem muito e digitam muito, tomar muito cuidado com essas questões da tela, descanso mesmo do olhar. Por exemplo, você pode dar intervalo ali de 30 e 30 minutos, você vai piscar os olhos, tira a imagem, os olhos da tela, olha para o horizonte, isso para tentar forçar menos a própria visão mesmo. Outro detalhe também são a cor da tela, né? Ela é feita justamente para estimular demais a gente, o brilho da tela. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Aí, aquelas questões que homem foge um pouquinho, né, Diego? Que é até o próprio protetor solar. Acho muito importante para vocês que lidam muito. Qualquer pessoa que fica dentro de casa, porque a gente tem as questões da não só o UVB e o UVC, mas o UVA. Então tem que, de fato, utilizar esse protetor solar para ficar, enquanto está com a casa, com a luz acesa. Questão postural, acho que não tem nem muito o que perguntar, né? Mas tem uma curiosidade que é interessante, tem muitas pessoas que sentam e senta com carteira, né? Isso é muito comum em homens, sentar com carteira em cima da carteira. Então, existe uma síndrome que se chama síndrome da carteira, que por você estar ali, sempre é óbvio que não será um dia só, mas por você sentar, você pode ter compressão do nervo ciático e pode ter, inclusive, desvio na coluna. Então, para homens, além de sentar numa cadeira mais ergométrica, né, respeitando luminosidade, posição, postura, tudo isso, altura, lembrar também dessas questões da carteira. E nesse quesito, outra coisa que seria muito interessante para vocês e para todas as pessoas que trabalham muito sentado é o movimento. Então, assim, manter-se em pé, Diego, salva vidas, Olha, tá? Você pode melhorar, inclusive, a sua pressão, todas essas questões. Então, de fato, se você conseguir colocar uma bancada na sua casa que seja uma bancada mais alta, e ficar ali de pé, né, digitando de vez em quando, ótimo. E movimentar. Movimentar é muito importante. Movimentar, a gente fala de caminhar mesmo, né? Gente, caminhe. Se você. Tem gente que não vai praticar atividade física, que não gosta de atividade física, que eu acho uma pena, mas assim, só simplesmente o fato de caminhar, você também melhora as questões de doenças cardiovasculares, previne, inclusive, doença de Alzheimer, muda a olha, flora intestinal. Então, são coisas assim, muito complexas, né? Que você vai envolver todo o seu corpo simplesmente por caminhar. vale E a se você pena, vale a pena, então, por exemplo, colocar o alarme ali para tocar, não sei, a cada 2 horas, dar uma levantada da cadeira, caminha um pouquinho, volta. Sim, vale muito a pena o que você deixa as coisas fora do seu alcance, né? Só para você ter que levantar e pegar. Você pode, inclusive, estar utilizando desses meios de tecnologia, aqueles relógios que contam passo, né? O próprio celular, para estar tentando contar esses passos. Se você consegue fazer pelo menos 5 mil passos no dia, tá ótimo. 10 mil passos equivale a quase 7 quilômetros, e excelente. É, aí essa questão da síndrome de Burnout, né, que não tem o que dizer, né, que a pessoa realmente tem que tentar cuidar dessas questões emocionais. Como Se alguém pode perceber, assim, o que é a síndrome de, quais são os sintomas da síndrome de burnout? Como alguém pode se identificar? Porque sabe o problema das doenças psiquiátricas? É que o diagnóstico é difícil sempre. Às vezes, o autodiagnóstico é difícil, a pessoa perceber que está com um problema. Quando é que o profissional tem que ligar a luz e dizer, opa, tem alguma coisa errada? tá, a gente pode falar que, de fato, é quando ele sente esse esgotamento profissional. Então, a pessoa vai começar a ter insônias, desinteresse, ele vai achar que tudo que ele faz
não surte efeito mais nesse trabalho, lentidão do raciocínio, alteração de memória e também irritabilidade. Quando você começa a ficar irritado com seus colegas ou todo mundo ali que está no seu convívio, é um outro sinal. Você não vai se sentir bem. Tá? São sensações porque você se sente muito pressionado, né? Que tem que cumprir muita meta, não consegue descansar e, inclusive, deixa de fazer atividade física, deixa de ter um lazer. Isso é assim, vai desencadeando quando você vê, você só trabalha e você está sempre cansado. Aqui é muito engraçado, né? Porque a gente pode exercer algumas coisas que cansam a gente, mas não estressa. Você passa a noite inteira dançando numa festa, morre de cansado, mas você não fica estressado. Então é aquela sensação mesmo de que você fez alguma coisa, você está bem? Ok. Seu corpo está bem? Ok. Mas se você está fazendo, seu corpo parece que nunca recupera, parece que você sempre precisa dormir, você já acorda com muito sono, tá errado. E aí, de fato, tem que tentar, não, tem que procurar algum tipo de ajuda. Deu para entender? Para entender. E olha, não são sintomas difíceis da gente perceber num ambiente de trabalho, né? Não. Não é. Mas tem aquelas as situações, porque a gente precisa de uma certa pressão, né? Eu acho que para a gente executar algo e estar sempre com aquele movimento, sair da inércia, a gente precisa de um pouquinho de pressão. Mas se aquilo começou a alterar seu apetite, alterar todas essas questões que eu disse, de fato, não está saudável. Outro ponto importante também é a gente está tentando controlar o próprio pensamento, Diego. O pensamento, os pensamentos ruins, isso já é comprovado cientificamente, que danifica mesmo, inclusive, o seu próprio corpo, né? Então, tá aí, gente. Eu falo que a gente pode praticar alguns tipos de exercícios. Tem coisas que parecem ser super, super bobas, mas causam um efeito muito grande. Então, ali quando você acorda, tem gente que gosta de meditar, né? Tem gente que gosta de rezar, mas você pode simplesmente virar e programar o seu dia, falar que seu dia será um dia bom, um dia produtivo, que você vai conseguir resolver tudo o que vier pela frente. Isso faz uma diferença tremenda. Eu costumo fazer isso e vejo que quando eu não faço e quando eu faço, totalmente diferente. Parece que você já introjeta, né, no seu corpo que vai dar certo e vai, e flui melhor. Meditação ajuda? Ajuda, meditação ajuda muito. Acho que nesse mundo nosso, que é tudo muito acelerado, né, Diego? A gente quer tudo muito para ontem. Meditar, inclusive, é difícil. Você conseguir ficar parado, esvaziar a mente. Mas todas as pessoas que fazem, eu não sou uma pessoa, eu de fato nunca fiz, nem sei. Mas assim, todas as pessoas, depoimentos que eu vejo de pessoas que fizeram, são excelentes, conseguem controlar essa ansiedade, esse nervosismo, inclusive esperar a ordem natural das coisas. Então, eu acho que é um aprendizado assim, enorme. Pensa, você, né, relaxa, vai dar tudo certo, vai ser positivo. Então, você melhora a sua respiração, você melhora todas as questões mesmo metabólicas, o seu sono. Quem gosta, quem tem algo acessível, né? E hoje a gente tem aí na internet muito aplicativo também que ajudam, né, a meditar e outras várias medidas. É tão engraçado, Diego, porque até a própria respiração, sabe? É engraçado, né? A gente tem que aprender a respirar. Mas a própria respiração também, ela também implica muito. Eu faço exercício de respiração e é interessante que quando você ganha realmente experiência fazendo esses exercícios e você começa a sentir a tua respiração alterar, você já percebe antes, alterou alguma coisa e já faz algum exercício ali para deixar a respiração mais lenta, menos ofegante. Eu percebi que quando eu fico ansioso, eu não respiro. Eu não respiro. Então, assim, de vez em quando eu tenho que me perguntar, eu estou respirando? Tá lento, né? É um exame que o profissional tem que fazer para poder manter
Até porque um profissional saudável é um profissional mais eficiente, concorda, Flávia? Com certeza, não, com certeza, né? Até essas questões de depressão, síndrome de burnout, isso daí implica diretamente na produtividade da empresa, né? Mas isso que você falou da sua respiração é porque você começou a ter consciência corporal, É, né? E a meditação traz isso também. Você ter essa consciência corporal, você parar, sentir o seu organismo de fato e saber, tá bem, tô bem, não tô bem. O que que eu posso, né, fazer ou evitar para não ter desencadear algum problema maior. Sono, né, Diego? Acho que sono, dormir bem é de fato excelente, cuidar muito da alimentação. E uma alimentação é outra questão muito complicada, né? A gente vive num tempo que a gente está cheio de moda, de modismos nas dietas. Então, isso é muito, de fato, é bem complicado de seguir, de fazer aquela dieta. E é Flávia, interessante, né, Diego, que as desculpa, pessoas não sabem. Pode. desculpa te cortar, mas o professor Kurkowski disse, ABA, Comissão Nacional de Saúde, da Saúde presente. Oh, que legal! Professor Kurkowski é meu marido, avisando que a aba entrou. Que bom, fico muito honrada que ela esteja presente para, né, conversar, nos escutar. E aí, essa questão também, Diego, da atividade física, né? Eu falo que a atividade física ela vai além dessa questão do corpo. Está mais que comprovado que músculo hoje é saúde. Vai implicar na saúde dos seus ossos, vai implicar no seu metabolismo, na questão de resistência à insulina, tudo isso. Mas você pratica algum esporte? Eu? Não, não tô. Eu não estou em dias, não estou em dias, eu não estou em dias. Eu caminhava, estava fazendo direitinho, mas aí chegou a pandemia, bagunçou tudo. E olha, já marquei umas 3 ou 4 segunda-feiras para começar e ainda tá faltando coragem. Mas é falha minha, tenho que ir, é obrigação de todo mundo. E não é para. Você não vai só para academia para tonificar músculo, é resistência mesmo respiratória, capacidade física. Envelhecer é um processo de desfazimento dos músculos, dos tecidos, e o esporte fortalece. Então, é, olha, você fez uma baita live sobre dietas com um médico. Foi muito interessante mesmo. Mas aqui, ó, a presidente da comissão da ABA, da parte de Direito à Saúde, entrou, a doutora Alessandra Varrone, está aí também presente, Olha obrigada. só, doutora. E assim, Diego, uma coisa que eu sempre costumo falar muito com relação à própria atividade física, de ir além, é porque isso é algo vivido, né? Eu falo que eu tento fazer atividade física a minha vida inteira. Eu não sou uma pessoa que vou feliz muitas vezes para atividade física. Eu levei 8 anos para gostar e ver que fazia falta, mas sempre estou ali tentando fazer alguma coisa. Mas ela me mostrou uma outra questão que eu acho que isso ajuda muito o ser humano mesmo. Por quê? A atividade física, ela te mostra, te faz querer superar os seus limites, sabe? Então, cada dia é uma evolução maior. E a outra coisa é que você ali, diariamente, ou quantas vezes você fizer atividade física na semana, você vê uma evolução. Então, isso mostra para você que se você tiver disciplina, você consegue ir mais longe. Então, isso projeta, sabe? De repente, isso passa dessa questão, daquele momento da atividade física e te faz ir além no seu trabalho, na sua vida social, sua vida, até na sua vida amorosa. Eu acho que ela interfere de fato em tudo. E é isso também, né? Te dá essa força motriz. É como se fosse uma bateria de fato, né? Você fica mais animado, mais disposto. Além de você também ter essas questões físicas, de você se sentir, inclusive, mais bonito. E a saúde também, você se sentir bem com o seu próprio corpo. A gente é inegável isso.
Agora é aquela questão, né? Nunca passar dos exageros, porque a gente também não tem que sonhar e abdicar de várias coisas para. Bom, isso é uma opinião minha, né? Diverge. Tem gente que gosta, mas eu acho que a gente tem que também tomar muito cuidado com essa questão dos exageros e saber. Eu acho que a atividade física ela também faz isso, ela te mostra até onde você vai, sabe? Porque a gente não, por exemplo, eu estou fazendo, vou dar um exemplo aqui, estou fazendo luta agora. Uma coisa, uma atividade que eu nunca pensei que eu fosse fazer, porque eu sou toda mais fina, né? Aquele corpo. Eu falo que eu sou um desastre em qualquer tipo de esporte. Mas, por tentar fazer algo diferente, ela me deu uma resistência, inclusive aquele preparo de pensar assim, nossa, se alguma coisa acontecer, eu acho que hoje eu sei me defender, sabe? Até nisso. Então, muda tudo, implica tudo. E um detalhe que eu sempre gosto de deixar, Diego, inclusive eu vou deixar aqui para você que falou que eu sempre arrumo uma desculpa. Além das mil possibilidades de fazer atividade em casa, né? Que hoje você liga a internet, você tem. é, que é assim mesmo. Um dia você não vai querer ir, outro dia você vai querer, um momento você vai deixar de fazer, mas o importante é sempre você ter paciência consigo e tentar ali, né, ter fé. Tenta, olha, hoje não deu certo, amanhã eu vou tentar. Quando de repente você vê que o negócio vai para frente e você faz, e é muito importante, né? Todas as questões de saúde, eu acho que você tem que, de fato, cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente. As duas coisas a gente tem que cuidar. Não pode deixar a vida me levar, não. Eu adorei, porque foi uma aula de saúde, né? Você começou nos explicando o que é saúde, o conceito de saúde, falou do que é um ambiente saudável do trabalho, achei interessante. São dois fatores que ficaram muito claros, né? De um lado, um ambiente que propicie conforto emocional a quem presencia esse ambiente. E do outro lado, você disse, olha, pensamentos positivos são realmente importantes. Né? Manter uma cabeça sadia, ideias sadias. E até você, eu te interrompendo aqui, você me fez aquela pergunta, né, do que seria o direito à saúde para mim. Eu acho que a gente falar de uma forma muito simples seria fazer o seguinte, eu trazer tudo que hoje a gente tem de melhor na ciência para o seu dia a dia, para a sua necessidade. Fazer com que isso seja possível. Então, se eu estou com uma gripe, eu vou ser atendida. Se eu estou com câncer, eu vou ser atendida. É, agora um detalhe aqui que eu acho muito importante também é a gente lembrar o seguinte, a gente coloca que o Estado que tem que prover, né, esse direito à saúde. Será que é só o Estado? Será que não tem alguma coisa errada nessa questão? A gente vive num país continental com uma desigualdade socioeconômica enorme. Será que eu não tenho que contribuir com isso? Então, eu tenho que ser responsável também pela minha saúde, eu tenho que ser produtora dessa saúde. Não é só ali descansar na vida da né? Tem gente que repousa na infelicidade, né? Tem gente que repousa nas Repousa desculpas na de. infelicidade. Tem. Tem muita gente que usa de vários artifícios. Então, não, a gente tem que ser proativo e no dia a dia, de fato, tentar o máximo possível cuidar da gente. A gente nunca é 100%. Então, você também tem que entender que se falhar, no dia seguinte você levanta novamente. E a outra questão é assim, como a gente vive nesse país que tem essa questão, né, de educação, de econômica muito diferente, não é todo mundo que tem acesso. Então, sim, eu tenho que cuidar não é só de mim, eu tenho que cuidar do outro. Eu tenho que ajudar a outra pessoa a gerir, que seja meu pai, que seja minha mãe, que seja meus filhos. Você tem que fazer esse seu papel também. Se você sabe, passa para frente, né? Se você sabe, você tem que orientar também. Então, não é eu, sobre o meu ponto de vista, a gente não pode delegar somente para o Estado. O Estado sozinho, ele não dá conta. O sistema público de saúde é muito caro. Doutora Flávia, sabe quem está conosco? Doutor Pedro Abia Sabe.
Ah, Emérito promotor de justiça do Estado de Rondônia, hoje está desempenhando uma função no âmbito nacional, mas é um autor do direito ambiental e eu tenho um sonho de um dia tê-lo aqui para conversar conosco, porque o doutor Pedro é alguém de um intelecto diferenciado, assim. Ele é um ponto fora da curva, é uma daquelas cabeças que a gente acha ali no meio das outras embaralhadas, mas você sabe que é diferente. Está ali dentro de um órgão como o MP, que é um órgão de pessoas preparadíssimas, mas o doutor Pedro é um jurista de verdade, com aquele J maiúsculo. E eu adorei. eu tenho o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Inclusive, eu já falei com ele também a respeito de uma live que eu estou preparando uma questão bem interessante para a gente trazê-lo. É uma pessoa fantástica, de fato. Muito bom, né? Tê-lo aqui. Tanta gente legal, né? Tanta Não é? gente. É muito bom. É uma das coisas, né, Diego, que essa pandemia eu acho que veio trazer essa questão. Quem diria, né? Que hoje a gente está ali em casa, abre o Instagram e a gente vê o doutor Diego aqui falando conosco, trazendo todo o seu conhecimento, essa bagagem tremenda. E assim, de uma forma aberta para todo mundo, acessível. Então, isso é fantástico. A gente tem que utilizar desses meios mesmo. Acho que é uma ferramenta muito grande. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que atualmente hoje tanto a educação como a nossa saúde, na verdade, ela está mais provocando desigualdades do que igualdade. Então, se a gente tem esse conhecimento, a gente acho que é um pouco de dever mesmo nosso contribuir, é uma questão de cidadania, sabe? Tentar informar, né? Tentar trazer. Então é muito bom. Esse seu trabalho que você faz é muito, muito interessante. Obrigado. Eu sou lumaniano, então eu acho que o custo da inclusão é a exclusão. É um paradoxo. Nunca o mundo alimentou tantas pessoas, nunca se incluiu socialmente tanto e nunca se excluiu tanto. O mundo é paradoxal nesse sentido, né? E a exclusão e a inclusão são lados distintos de cada um dos nossos sistemas sociais. Então, assim, nunca se teve tanto acesso à saúde, nunca se teve tanta falta de acesso à saúde, porque as desigualdades são muito grandes, muito grandes. Como é o direito visto de fora? Eu vou fazer a minha última pergunta, porque a gente passou do horário, eu sempre falo meia hora, eu dou aula depois daqui, eu vou entrar numa sala da Universidade Federal, mas depois de você ter entrevistado tanta gente do direito, ainda vai entrevistar tantas pessoas do direito, ser uma médica preocupada com saúde. Hoje é até raro, tem tantas preocupações médicas, mas saúde. Você é uma médica da saúde da família, ou seja, é uma perspectiva social mesmo da medicina. E aí você olha no seu entorno, presidentes caem, outros presidentes sofrem liminares do STF. É uma bagunça no ambiente do direito todos os dias. Para um lado se puxa de um lado se puxa para uma determinada argumentação, para o outro, para tudo que você observar tem pelo menos dois pontos de vista, cada um com a certeza de que está correto. E aí você chama juristas aqui, conversa com eles, liga a tua TV, vê o mundo acontecendo, vê os problemas jurídicos acontecendo. Como é que é o direito visto de fora? Como é que é o direito visto por uma médica? Quando você pensa no direito, nos advogados, nos juízes, nessa gente toda que passou no sem dúvida. Como é o direito visto de fora, Flávia? Ah, pergunta interessante essa. Assim, antes eu posso falar que eu tinha uma visão, hoje eu tenho uma visão diferente, né? Porque para mim é um desafio diário aprender um pouco com vocês. E é muito engraçado porque assim, eu vejo você falando que tem essa dialética aí, né? Um pensa de uma coisa, outro pensa de outra coisa, inclusive na medicina a gente tem isso, mas eu vejo vocês muito mais certeiros do que a medicina, né? Porque a medicina, a ciência, ela nunca é exata, ela transita muito, ela vai para frente, depois ela volta, vê que está certo ou não que está certo. E eu utilizo muito do direito falando assim, gente, alguma coisa relacionada à lei. É lei, gente, não pode. Então, para mim, facilita muito, sabe? Mas isso é
porque eu não tenho esse conhecimento que vocês têm, né? Essa profundidade, óbvio, referente ao tema, mas eu falo que ele vem para colocar um pouco de pontos e vírgulas e limitar algumas questões. Mas para mim, Diego, antes era um pouco bem inacessível, inclusive, sabe? Primeiro que eu já acho a linguagem muito complexa. Então, quando eu vejo, assim, é isso que eu te falei, né? Eu vejo eles conversando, eu de fato peço, não, gente, eu não entendi isso daqui. É, o meu marido, por exemplo, né, ele tem um livro que é a Execução Provisória da Pena do Júri. Ó, eu consegui falar essa frase agora, mas no início eu ficava assim, meu Deus, né? Então, antes eu via algo como muito distante, de fato. O que que é, né? O que que pode, o que que não pode. Era mais essa linha tendo o que que pode, o que que não pode. Mas ele vem para ordenar, né? Para ordenar as coisas, para colocar o limite, acho que nas nossas próprias condutas e referente à própria medicina, para um pouco gerenciar um pouco mesmo tudo isso. Dar esse acesso, né? Assim, é um pouco triste, né, Diego? Porque eu sou um pouco tópica demais, mas quem dera se a gente não precisasse de tudo isso, né? Quem dera se essa justiça ela fosse algo já inerente mesmo do nosso pensamento, das nossas condutas. Que a gente não precisasse de ninguém para estar ditando, já fosse bom senso, né, da população em comum, não estou falando de uma população com transtorno psiquiátrico grave, que não tem esse discernimento, mas que a gente tivesse essa noção do que é bom, do que é justo, de uma forma natural, né? E não tivesse que recorrer a vocês para estar ordenando a gente. Mas a minha visão é que vocês de fato chegam para colocar, para nos ajudar, sabe? Ajudar a nos controlar com essas questões mais de instinto mesmo, né? De eu quero, de orgulho, inclusive, né? Tentar aí equilibrar esse lado mais humano do ser humano, que não é o humano, não sei se você entendeu. Perfeitamente. Perfeitamente. Flávio, muito obrigado. Conversar com você é muito bom. O tempo passa rápido e você fala de tudo com uma alegria, com um entusiasmo que é contagiante. Obrigado por ter aceito o convite. Espero que você consiga essa live com o Pedro. Ele é maravilhoso. Espero também conseguir. E que a gente se veja por aí. Obrigado pela tua audiência. E eu estou sempre lá também assistindo, sem dúvida, tá bom? Eu que agradeço muito a oportunidade e eu já te disse numa mensagem que antes de você ter me convidado, você já era live para a gente conversar a respeito de um assunto específico que eu te falarei depois, vamos deixar cenas para o próximo capítulo. E eu fico muito feliz, agradeço a todos também por estarem aí. Eu acho que uma mensagem final assim, que eu quero deixar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? É que tenham, de fato, paciência, fé na ciência. A gente nunca teve tantos esforços juntos e que as pessoas também utilizem, tentem ver, acho que a luz no fim do túnel, porque ela existe, a gente se reinventa, o ser humano ele tem essa capacidade, inclusive a gente pode de fato sair muito melhor. Eu costumo dizer assim, quando as pessoas perguntam, acho que a pandemia melhora as pessoas ou não? Não, mas eu acho que ela pelo menos tira as máscaras, inclusive tira as nossas máscaras, sabe? Nos faz ser melhores e ver que a gente pode ser proativo, que a gente pode se reunir e guiar juntos, é isso mesmo. Com esse entusiasmo, né, que você falou, quando a gente encontra pessoas que estão dispostas, a gente fica entusiasmado mesmo. E o mundo tá cheio de gente assim, porque é manchete quem não é assim. Então, se fosse o contrário, seria o contrário. E é isso daí, eu fico sempre à disposição. Fique bem, você e toda a sua família, e cuide-se. Obrigado. E obrigado ao professor Kurkowski, que ele acompanhou aqui a live toda. Foi, inclusive, ele que me mostrou que o professor Pedro Abiessab tinha entrado. Quero agradecer também a Associação Brasileira de Advogados e a Comissão da Saúde, que a senhora faz parte, Natália,
que nos acompanhou aqui o tempo todo, a Marlene, o Antônio, e todo o pessoal que estava acompanhando a gente aqui, e os acessos que são feitos depois desse horário também. O vídeo fica disponível na internet, então o pessoal continua assistindo. Obrigado, boa noite e a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.